aqui hoje com meu coração cheio de alegria, porque esse é um projeto que já mora dentro do meu coração faz um tempo. Eu sempre tive certeza do chamado de Deus para me pregar a palavra, porque eu sou uma pessoa muito desinibida, muito falante, e a gente tem que pôr todos os nossos dons ao serviço de Deus. Porque quantas vezes eu tive medo, eu tive vergonha, eu tive receio, porque a gente nunca se sente capaz. A gente pode olhar para a palavra e pode ver que quase todas as pessoas que foram chamadas, elas falaram que elas não estavam preparadas, que não era o momento delas para exercer aquela função. Elas sempre apontavam para Deus outras pessoas que estavam melhores do que elas achavam que eles eram. Eles apontavam para pessoas que eles viam assim qualidades que neles não tinham. Pessoas que falavam com palavras bonitas, que tinham uma dicção perfeita. E toda vez que eu vou assim escutar uma palavra, irmão, eu tento tirar o meu eu julgador, o meu eu que tenta fazer com que as pessoas às vezes fiquem julgando uns aos outros. Sabe, toda vez que eu vou escutar um pregador, eu não quero ver se a voz dele é engraçada, se ele prega com palavras difíceis, se ele é um teólogo. Não. Eu tenho que ver o que Deus está querendo tratar comigo naquela palavra, porque tem pessoas e pessoas, tem gente que vai falar mais chique, que teve uma instrução melhor, e tem pessoas que não, que vai usar um português mais simples, mais básico, e cada um no seu jeito Deus vai usar, porque Deus fala com cada pessoa de uma forma. Deus falou com Moisés numa sarça ardente, ela queimava, mas não se consumia. Falou com Gideão através de um anjo, falou com Abraão pessoalmente, dentro aqui, da consciência de Abraão. E como que Abraão soube, irmãos, separar a voz de Deus das próprias vontades dele. É muita fé, relacionamento com Deus. Então, irmãos, deixando essas ponderações de lado, nós vamos começar. Abra vossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 4, que ela vem ao nosso encontro dizendo assim: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque é o maior que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não ouve. Nisto conhecemos o espírito de verdade e o espírito de erro. Amando-nos, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos parar por aqui, porque a palavra ela é livre e eficaz em todos os momentos. Então, João nos exorta naquele versículo para não temer, porque quando a gente acredita firmemente que temos Deus dentro de nós, qual que é o sentido, irmão, de ter medo de qualquer coisa nesse mundo, seja da morte, da vida, dos problemas, de tudo, se a gente sabe que o que tem de maior é Deus, e Ele está com a gente. Ele está conosco em todos os momentos, Ele está conosco em todas as horas, em todos os dias, mas para isso a gente tem que exercer a fé, porque eu tenho que crer nisso todos os dias e me lembrar disso todas as horas, porque a minha lógica ela vai querer ir de encontro a esse pensamento. O mundo vai querer que eu negue esse pensamento, meus medos, meus temores. Mas quando o João escreve isso, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, é para nos dar força e lembrar que todos os dias Deus está conosco. Aquele problema que você tem não é maior que o seu Deus. Aquele medo que você tem não é maior que o Deus que você crê, que você serve. Então, vamos pôr na consciência todos os dias que o que está na gente é maior do que está no mundo. Vai vir provas, vai vir lutas. Em todas as horas a gente vai vencer, porque o que está com a gente é maior do que o que está no mundo. Então, Deus, Ele é Pai, Ele é Criador, Ele é grande. Ele é o grande eu sou. Quando a gente escuta essa palavra, a gente tem que pôr na nossa mente o eu sou. Ele é o provisão, Ele é
o cobertor quando está frio, Ele é a comida quando sentimos fome, Ele é a coragem quando sentimos medo, Ele é a verdade como lidando com tanta mentira. Ele é o que você precisa, Ele é a sua provisão. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que quem que pode te suprir qualquer necessidade é Deus. E se você estiver passando por qualquer dificuldade, pensar assim, mas se Deus é comigo, por que estou passando por essa dificuldade? Eu olho para Gideão nesse momento e Gideão, ele fez essa mesma pergunta para Deus. Porque o anjo aparece para Gideão e fala: Gideão, homem valoroso, Deus é contigo. Ele questiona o anjo, fala: mas se Deus é comigo, por que eu estou passando por essa tribulação, por essa preocupação? Irmãos, a prova, a dificuldade, ela vem por dois motivos. Ela vem para te exortar, ela vem para te corrigir, para te disciplinar, ou ela vem para te promover, ou vem para os dois. E às vezes Deus não nos dá o que nós estamos pedindo, porque Ele sabe que podemos ficar besta. Já viu aquelas pessoas, quando elas têm dinheiro, elas mudam? Já viu aquelas pessoas que elas são levadas pelo dinheiro, levadas por outras pessoas, porque elas têm dentro delas, às vezes, uma carência espiritual e elas querem suprir com coisas. Então, quando Deus fala assim: olha, eu não vou te dar isso, não é por falta de amor, é porque Ele te quer perto. Ele sabe, porque Ele vê o amanhã, Ele vê na palavra dele. Às vezes você está pedindo para Deus uma casa, como eu também estou. Às vezes você está pedindo para Deus um marido, às vezes você está pedindo para Deus saúde, paz na sua casa, seus filhos, todas essas coisas. Deus vai te dar no momento correto, quando você estiver espiritualmente maduro para receber, para que aquilo não te afaste dele. Porque muitas das vezes eu, como cristã e como pessoa antes de ser cristã, eu pedia a Deus uma coisa que eu queria muito, muitas vezes quando Ele me dava, eu me sentia bem, eu me afastava dele. E depois, na próxima dificuldade, eu vinha de novo. Era aquela pessoa que não tinha constância com Deus, não tinha relacionamento com Deus, porque a maioria de nós gostamos de Deus pelo que Ele nos dá. Não podemos ser assim, a gente tem que gostar de Deus pelo que Ele é. A gente tem direito de pedir porque está na palavra. Peça, bata, busque. Mas a gente, antes dessas coisas que a gente vai buscar, a gente busca a Deus primeiro. E voltando para a palavra, que eu saí um pouco da palavra, o Espírito Santo, Ele leva a gente por caminhos que a gente não espera. Voltando aqui para a palavra, Deus, o Pai, o Criador, está em mim e em você. Não temamos. Então a gente não tem que ter medo de nada, porque é maior o que está em cada coração, em cada pensamento. Deus é maior do que tudo isso. E a palavra sinta medo, que não temas, né? Fala, não sinta medo, não se acovardie, não tente fugir dos problemas, porque eu estou contigo. Todas as vezes que você sentir fraqueza, todas as vezes que você sentir medo, busque Deus, procure Deus. Ei, Jordana, mas eu não ouço Deus falar, comigo não acontece assim. Mas toda vez que você vai conversar com alguém que você não tem intimidade, você não tem mesmo assunto. Você senta perto de alguém ali no ônibus ali, você começa a puxar um assunto. No caso eu sou falante, mas vamos supor assim, você tem que perguntar a alguém alguma coisa e acaba rolando uma conversa, no começo fica meio engessado, a conversa fica meio travada, mas é com o tempo de diálogo que você vai criar aproximação, você vai criar intimidade com Deus. E como você vai falar com Deus no começo e depois com o resto da sua vida, é através da Bíblia. A Bíblia, hoje em dia não tem como você falar assim: eu não consigo ler, é difícil. Quando era um português arcaico, quando as palavras eram usadas no português de 1900 antigamente, mas hoje em dia a palavra foi toda corrigida e revisada, ela é toda na palavra atual de hoje em dia, tem ela em áudio, tem ela em vídeo, tem ela em todas as formas para agradar, porque a gente tem que entender que essa busca, esse passo tem que ser meu e seu, porque Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, mas Ele não vai fazer a nossa parte, porque nós temos que ter em mente que é a gente que precisa de Deus. Ele nos criou, Ele nos ama, um amor incondicional. Deu seu Filho único para você tentar medir assim o amor que Deus tinha.
que depois que Jesus morreu, Deus parou de ter um filho único e teve um filho primogênito, o que nos torna todos nós filhos de Jesus, filhos de Deus. A gente tem a mania de acreditar que Deus me ama, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo porque Deus está comigo, porque Deus me ama. Isso é verdade, sim, mas vai muito de quanto Deus tem de você, porque todos nós temos Deus, até os ateus, até os incrédulos, até os idólatras, todos eles têm Deus, porque Deus criou a todos, dá dia, noite, sol, chuva, provisão, a todos eles Deus dá, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Mas o relacionamento, o saber do que Deus está pensando, o trabalhar para Deus, o agir com Deus, esse só vai ser dado para as pessoas que têm relacionamento com Deus. Ter relacionamento com Deus, sinta falta de ter Ele, sabe? Sinta falta de conversar com Ele todos os dias. Ele é um amigo presente. O Espírito Santo, Ele veio para te consolar, para você se sentir amado, para você se sentir o quanto Deus ama você. A pior injustiça que tem é uma pessoa não saber o amor de Deus por ela. Ela mediu o amor de Deus por coisas, ela mediu o amor de Deus por bem materiais. É como se eu só amasse meu filho se eu desse para ele alguma coisa. Eu dei a minha vida, eu dou meus sonhos, eu dou provisão, eu dou carinho, eu dou amor para os meus filhos, mas se eu não der eles nada para sempre, eu vou continuar amando eles, porque o amor não está ligado ao que eu dou. Assim como se eu tiver de corrigir, se eu tiver de tirar, se eu tiver de pôr de castigo também, não quer dizer que eu não os ame, porque ser pai está implicado nisso. Ser pai não é só fazer as coisas boas para os filhos. Isso é ser pai, é dizer não. Muitas das vezes, acho que a maioria das vezes ser pai é dizer não. Então, tem um momento de relacionamento lá em Samuel, a gente vê Deus entrando no quarto e chamando por Samuel por várias e várias vezes, por conta que Deus está lá no quarto, batendo. E o mais interessante é que essa porta, ela só abre pro lado de fora, é só você que pode abrir. Você não pode abrir uma porta quando você já está dentro, você só abre quando você está fora. Esse quarto que eu estou falando é o quarto espiritual, é a sua mente, é só você que pode abrir para Deus. Você pode dobrar os seus joelhos, fechar os olhos, ficar de pé, ficar sentado, sentar numa árvore, colocar uma música, não importa a forma que você ache confortável para orar, que você ache o seu momento com Deus, mas não faça todo um ritual. Eu não senti, você não tem que sentir, você tem que primeiro agir, aí depois você sente, porque a partir do momento que você tiver a oração como qualquer outra coisa que você faz no seu dia, você escova o dente, você é uma rotina, você tem que ter a rotina de oração. Primeiro, com o tempo você vai sentir, você vai chorar, mas no começo vai ser meio que parece que ninguém vai estar te ouvindo. Primeiro porque Deus vai mandar sinais, mas como você ainda não tem o tempo certo, a espiritualidade certa, o tempo de maturidade com Cristo, você não vai sentir Ele, mas Ele vai estar falando. Mas para você ouvir, você vai ter que ter intimidade com Ele, porque Deus fala com cada um de uma forma. Fala através de sonho, através de uma canção, através da palavra, através de um pregador, através do vizinho, através do inimigo, Deus fala. Ele usou um burro, um jumentinho para falar. Então, só você querer ouvir. E às vezes é preciso calar a voz do mundo. Às vezes é preciso você deixar de ouvir aquele amigo que fala que vida cristã é difícil, que é um peso, que somos alienados, ou que fizeram lavagem cerebral em nós. Sabe assim, o que eu mais tenho temor de Deus é chegar um dia de eu ter que prestar contas das minhas atitudes a Deus e eu falar assim, olha, eu desisti antes mesmo de tentar. Eu não procurei a sua palavra porque não vai ver o porquê hoje em dia. Porque não tem como alguém não ter escolhido a palavra porque não achou ela, porque ela está aí disponível em todas as mídias digitais, em livros, em tudo. Você vai falar para Deus o quê? Eu não quis ler porque eu tive medo. Vai ter que arcar com as consequências, porque todas as nossas atitudes têm uma consequência. Pare de ter medo, porque o que está em nós é muito, muito maior do que o que está no mundo. E o mundo é passageiro, nós somos passageiros, mas o que está em nós é eterno. Deus de provisão, de amor,
Então, irmãos, eu deixo essa palavra para vocês, meditem nessa palavra, leiam a Bíblia, tenham relacionamento com Deus, porque só assim para a gente vencer as batalhas. Eu estou buscando a santidade, eu estou buscando o meu caminho com o Senhor, mas é uma caminhada, não é uma corrida. Cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, os seus pensamentos. Deus vai tratar de você de uma forma diferente que Ele tratou comigo. Deus vai tirar coisas de você diferente que Ele tirou de mim, vai acrescentar coisas diferentes que Ele não acrescentou em mim. Então, assim, se você tem louvor, louve. Se você tem súplica, súplica. Se você tem lágrimas, chore. Mas, por favor, busque Deus enquanto você pode buscar. Porque vai chegar uma hora que você vai querer buscar e não vai viver mais tempo. Vai chegar um momento da vinda de Jesus, que é uma coisa que a gente devia falar mais pra frente, mas eu acho que o mundo hoje em dia está tão caótico que ele pode vir a qualquer momento. Então, busque Jesus, busque Deus, porque depois não vai ter murmuração e reclamação, não vai ter, porque Ele é justo. Quem vai falar que Ele não é justo, se Ele é perfeito? E todas as vezes que você tiver na mente, Deus errou, Ele nunca erra, nunca erra. Se tem alguma coisa errada, está na gente, está em nós, está no mundo, mas Deus, Ele nunca errou, nem nunca vai errar, porque Ele não pode, porque Ele é perfeito. Se você leu na Bíblia uma coisa que você não achou certo, não é a Bíblia que está errada, é o mundo que está errado. Nada que tem na Bíblia está errado, está tudo perfeito como deveria ser. É a minha consciência que tem que entender que mesmo eu não concordando, não faz diferença nenhuma. Eu não tenho que concordar, eu tenho que entender, foi Deus que escreveu. Eu posso achar loucura, mas eu tenho que acreditar que aquilo é o certo. É lógico que tem pessoas que usam a palavra de modo incoerente, tem pessoas que usam o amor de Jesus para fazer coisas erradas e falam que é em nome de Deus, em nome de Jesus. A gente sabe disso, mas só lendo a palavra que você vai ter o filtro necessário para saber o que é heresia e o que é a palavra de Deus. O Espírito Santo vai testificar o seu coração e você vai saber diferenciar quando for de Deus e quando não for de Deus, porque Deus, Ele vela para cumprir tua palavra. Em nome de Jesus eu te abençoo, em nome de Jesus eu peço a Deus que Ele vai abrir teu coração para a palavra e que você venha cada dia mais praticar a palavra de Deus e venha entrar nesse ciclo enorme de semeadores que vamos semear a palavra para que mais e mais pessoas possam chegar e encontrar Jesus. Então, um beijo no teu coração, pratique oração, pratique o amor e o respeito, porque Deus, Ele não mandou nós julgar os nossos irmãos, Ele mandou nós amar e julgar com Ele, que é perfeito, que sabe das pessoas desde lá do útero das suas mães, desde a criação Ele conhece aquela pessoa, então somente Ele que pode julgar. Nós podemos orar por ela, aconselhar, amar, mas jamais julgar. E principalmente ficar apontando o pecado, isso não. Isso de certa forma é julgar também, faz outro se afastar de Deus. Então, beijo no teu coração, fique com essa palavra, em nome de Jesus eu te agradeço. Tchau, tchau.